Então, boa tarde a todos. Enquanto a Ana organiza ali a apresentação, vou me apresentar também. Meu nome é Fabiana, sou pedagoga. Agradeço imensamente o convite que foi feito pela Companhia Lápis de Seda. E esse convite, creio que ele é bem especial. Acho que ele não foi feito à toa, né, Ana? Porque eu e a Rose, a Patrícia também, nós acompanhamos a história, né? A história desses meninos que eu vejo hoje e pude abraçar. Então, foram momentos muito importantes na minha vida, enquanto eu trabalhei também na PAI de Florianópolis, enquanto desenvolvi as atividades lá. E ver eles hoje aqui é uma emoção muito grande por toda a história e todo o acompanhamento que a gente fez, o David, Silvia, Haroldo, né? Que estão lá, o quanto cresceram e o quanto amadureceram. E, então, a Ana e a Patrícia pediram para eu falar um pouco, né? Contextualizar um pouco a questão da inclusão. Esse é um evento voltado para a questão da arte e da cultura, e eu já avisei elas, né, que eu vou falar da questão da inclusão. Não tenho esse conhecimento que todos vocês têm com relação à arte. É esse o meu desafio. E queria iniciar essa fala contextualizando um pouco a minha experiência com a companhia, com essa apresentação também. Na época, eu coordenava os serviços de educação profissional na PAI, e acompanhava os professores nos atendimentos ali, nessa orientação aos programas educacionais e ao próprio planejamento, as atividades que eram desenvolvidas. E naquele momento, eu lembro, isso deve ter sido lá em 2007, não sei a data, e naquele momento, com uma conversa com a professora, a gente tentava adequar o planejamento, porque eles tinham algumas dificuldades com relação à questão de conceitos básicos que eram importantes e que eram necessários também para anteceder outras aprendizagens. E o que eu queria dizer para vocês é que, a partir do momento em que eles iniciaram na dança, em que eles entraram nesse projeto, o quanto ela possibilitou a evolução dessas pessoas, né? O quanto esse fazer artístico, quanto essas aulas possibilitaram uma melhora em todos os outros aspectos de adaptabilidade, né? Então, eles melhoraram em vários aspectos, principalmente na aprendizagem, questões que até às vezes nós, enquanto um olhar da pedagogia, quem sabe, a gente tentava de outras formas. Mas quando a dança entrou, quando esse projeto entrou na vida dessas pessoas, a gente pôde ver uma evolução muito grande. E é sobre isso que a gente tem que olhar hoje, né? Sobre esses processos de inclusão. Obrigada, Ana. Sobre o quanto isso é importante, né? Sobre o quanto isso faz parte do nosso dia a dia, o quanto isso é um processo de superação, de tu mostrar para os outros o quanto eles são capazes, né? Olhando eles hoje, nossa, quanto evoluíram, mas também já são quantos anos de treinamento, de ensaio e de responsabilidade, mas o quanto amadureceram. E, para mim, muito obrigada por eu fazer parte disso, porque foi muito emocionante hoje para mim, acredito que para a Rose e para a Patrícia também. Quando a gente fala em inclusão, a gente sempre começa pensando sobre essas concepções que orientam como nós somos hoje, né? Como nós nos constituímos enquanto sujeitos, né? E essa concepção, ela norteia, né, tanto a nossa vida, digo a nossa vida social, quanto os processos de exclusão, né? Hoje a gente já avançou um pouco nesses conceitos e, infelizmente, a gente hoje já fala de um processo de exclusão. Né? O que esse conceito nos diz? Que, por mais que existam políticas públicas que definam e que orientem as práticas inclusivas dentro dos contextos escolares, que é no que a gente vai se ater hoje, ainda a gente vive momentos em que o que a gente mais observa são os processos de exclusão. Mesmo dentro de um slogan de escola inclusiva, ou de que essa escola trabalha dentro da perspectiva da inclusão. Quando a gente chega nessa escola, quando a gente vê essa prática, o que a gente observa são conceitos de exclusão, né? São outros conceitos, porque esse modo que a gente concebe, que a gente pensa o outro, que a gente vê
a pessoa com o diferente, né? O que é o conceito de diferente hoje, né? Como que a gente vai olhar e vai definir o que é a diferença? Ele está enraizado na nossa concepção de sujeito e de como nós fomos nos constituindo. A maioria de nós, provavelmente, ou alguns mais jovens, não tiveram a possibilidade de estudar com pessoas, né? Público da educação especial, de pessoas com deficiência. E, dessa forma, isso também foi nos construindo enquanto o que é o diferente. Né? Hoje a gente já vive um outro contexto, um outro momento, onde as crianças, desde pequenas, estão inseridas numa realidade em que sim, e que tem que aprender a lidar com essa diferença. Isso faz parte da nossa Constituição. E isso, conscientemente ou inconscientemente, é o que define as nossas práticas. E como a gente age também com a diferença. Né? A gente tem uma autora, que é a Januse, não é o meu objetivo entrar aqui numa parte mais técnica, mais teórica, mas a Gilberta Januse é uma autora que contribuiu muito com a educação especial. Infelizmente, ela faleceu esse ano, acho que tem alguns meses. Mas ela vai falar dessas concepções que orientam as práticas pedagógicas voltada para a educação das pessoas com deficiência dentro de um outro olhar. Né? Então, ela vai trazer que, na década de 30 e até antes disso, as práticas, as orientações eram voltadas para o modelo médico de deficiência. O que é o modelo médico? Eu ainda estar atrelado a um laudo. Eu ainda supervalorizar um laudo médico em detrimento de um processo de funcionalidade. Eu valorizar o que o médico fala. Né? Então, quem é pai, como também atuei muito com avaliação diagnóstica, e a gente sempre recebia muitos relatos das famílias, muitos casos que a gente atendeu e dizia assim, o que o médico me falou é que ele não iria nem andar, é que ele nem iria falar. E isso foi determinante durante muito tempo na história das pessoas com deficiência. Né? E isso, infelizmente, é determinante até hoje. Hoje, isso ainda faz parte do nosso contexto. Por isso que eu falei no início para vocês de que, por mais que a gente hoje viva contextos de políticas avançadas, né, de outros tipos de contextos, na realidade, no chão da escola, quando a gente pisa na escola, quando a gente vai em algum evento, a gente vê modelos que a gente poderia falar de segregação, de integração e não de inclusão. Acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer, é isso que eu queria que a gente refletisse hoje. A gente não pode só dizer que é inclusivo, dizer que sim, que nós estamos num contexto inclusivo, mas as nossas práticas, elas têm que sim ser efetivamente inclusivas. A gente tem que romper com esse modelo médico da deficiência, com esse modelo médico que fala de que esse aluno tem que ter o segundo professor. Esse aluno não pode estar na escola. Esse aluno tem que ser reprovado. Isso é um modelo, né? E é um modelo que está avançando dentro da escola. Quando a própria educação não consegue se colocar e dizer, não, quem define as questões de aprendizagem, quem define essas questões é a escola, é a educação. Então, eu gosto de trazer Januse porque ela faz essa reflexão, ela traz isso, né? Para que nós não permitimos que isso continue. Né? Ou não fazer de conta, muitas vezes, também. Também, ao retornar ao passado, se poderá talvez clarificar o presente quanto ao velho que nele persiste. Então, quando eu volto para o passado, quando eu vejo a história, quando eu percebo toda a história de lutas e de movimentos sociais que as pessoas com deficiência vivem e viveram historicamente, a gente percebe que esse movimento tem que continuar. Que durante muito tempo o direito, né, a gente durante muito tempo batalhou por um acesso ao direito de estar num espaço físico, mas esse direito de estar não é o suficiente. Nós precisamos sim garantir a aprendizagem de qualidade, as adaptações necessárias, todas as possibilidades de inclusão realmente, né? Então,
A deficiência numa perspectiva inclusiva, ela somente é possível desconstruindo esses conceitos cristalizados próprios do obscurantismo, e só assim podemos atingir o ideal de uma sociedade menos excludente e menos normativa, sem masmorras ou nem grades. Pelo direito que todos os alunos têm à educação de qualidade, não basta somente inseri-los na rede regular. Faz-se necessária uma transformação significativa de atitudes, de posturas, e principalmente nas questões relacionadas às práticas pedagógicas. A educação especial, nesse contexto, ela não, nessa concepção inclusiva, ela passa a fazer parte do contexto da escola. Ela não acontece mais dentro de uma instituição especializada segregada. Ela perpassa pelo contexto da escola, na oferta dos serviços especializados, na capacitação dos docentes, no ensino colaborativo. Ela faz parte dessa modalidade da educação, né? Então, ela não é mais vista como algo que tem que acontecer em outra instituição. Isso eu falo dentro da política do nosso Estado. A gente sabe que tem estados que não aderem a esse tipo de política e que tem, sim, dentro da sua estrutura, a política de educação, as escolas de educação especial. Mas Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense, em articulação com a Secretaria de Estado da Educação e por meio da política de Estado, somos, sim, um Estado inclusivo. Então, todas as pessoas são encaminhadas para a rede. Claro que com a oferta dos serviços especializados que dão condições de permanência, e isso é o que define a nossa política, né? E por isso que a educação especial, ela não é mais vista à margem desse processo, ela perpassa a escola, né? Através de todas essas possibilidades. Então, a gente vive novos paradigmas. E isso é muito importante, a gente vive esse paradigma. Só que a gente tem muitos desafios, né? E o maior desafio que eu colocaria hoje para vocês é a relação da função social da escola e da aprendizagem, né? Então, assim, a escola tem uma função social que não é somente de socializar. Então, como eu estava falando antes para vocês, quando a política foi instituída aqui, eu tive a oportunidade de acompanhar a implementação da política lá no município de Florianópolis, né, nas escolas do município, e ver que, durante muito tempo, a maior batalha que a gente tinha era da garantia de acesso. Então, todas as palestras que eram feitas, todas as conscientizações que eram feitas, todas as assessorias que eram realizadas naquele contexto, era para garantia daquela pessoa, garantia que a pessoa tem de acessar o ambiente da escola. Isso foram durante anos. Ao mesmo tempo que existiu toda essa resistência, hoje a gente tem outros desafios no contexto, né? Que é a possibilidade, sim, de estar incluído com qualidade, não estar incluído somente no espaço da escola, naquele contexto, naquele espaço físico, naquela cadeira ou fora daquela sala de aula, mas que ele esteja realmente articulado à função social da escola. A escola não é somente socialização, e sim, ela tem essa função, que é a aprendizagem, que é o acesso ao conhecimento científico. A gente transforma os nossos conceitos cotidianos em conceitos científicos no acesso à escola. E esses são os desafios que a gente vive hoje, né? Então, alguns alunos que, mesmo estando, permanecem fora de sala de aula, ou permanecem como responsabilidade do segundo professor de turma. E é isso que a gente tem que romper. Por isso que a Januse faz essa reflexão. Por mais que a gente tem que, às vezes, voltar ao passado para entender o presente, mas o presente que ainda está lá, né? Então, a nossa fala tem que ser adequada nesse contexto, né? E essa é a função social da escola. E dentro da função social da escola, a gente sempre teve uma preocupação, e isso é histórico também, com as disciplinas de matemática, de português, não é? Então, sempre o que os nossos pais também nos cobravam era relacionado a essas disciplinas. Tem que ir bem em matemática, tem que ir bem em português, em geografia, enfim. Mas a arte, e
ela traz muitas possibilidades, como eu abri para vocês. Essas outras possibilidades exatamente assim, ó, porque ela é uma linguagem que universaliza seres de todas as raças, credos, classes sociais. Por isso, promove o diálogo com a inclusão e a participação social. A arte toca todos de uma forma singular, única e sem preconceitos. Foi o que a gente acabou de viver hoje. A gente olhando assim a apresentação, como eu conheço algumas pessoas, já não conheço todo o grupo, a gente começa a se perguntar quem é o professor e quem é a pessoa da companhia. Acho que muitos de vocês se perguntaram, mas quem é o professor, quem é? Porque nesse momento, gente, nesse momento é uma linguagem que ela universaliza, que todos eles estão nesse contexto, em que a diferença não aparece. Aqui a diferença não aparece. E é esse o objetivo maior, né? O acesso à cultura é fundamental para a construção de uma sociedade inclusiva. Para tanto, é importante que todos possam estar incluídos nos movimentos artísticos, culturais, em que a capacidade criativa, inventiva, a sensibilidade e a imaginação são estimulados enquanto formas de expressão. Aquilo que eu falei antes, a gente está muito envolvido ou muito enraizado na questão do conhecimento científico, da alfabetização, do raciocínio lógico, mas às vezes é através dessa proposta em que eu vou possibilitar mais aprendizagem. É através desse meio e desse contexto, dessa articulação, que o professor de sala vai conseguir acessar outros conhecimentos. Então, parabéns assim, por esse trabalho. Eu fui a prova, eu, a Rose, a Patrícia, nós somos a prova viva do resultado, do quanto os alunos evoluíram, do quanto eles tiveram de acesso a outras culturas, inclusive quando foram para a Inglaterra, quando tiveram, né, tantas possibilidades de conhecimento de mundo. E isso é importante, isso tem que ser replicado, isso tem que ser realmente divulgado em todas as... né, a Ana falou que agora vai estar essa transmissão. Então, que bom, porque outras pessoas precisam ter acesso a isso. Eu queria encerrar, meu tempo é curto mesmo, e queria deixar essa frase para vocês. Problematizar, para que vocês reflitam. A inclusão faz a diferença. Olhando um pouquinho mais, vocês vão ver que ela tem uma dupla interpretação, né? Mas a inclusão faz a diferença. Então, é muito importante que a gente realmente se utilize de possibilidades e de práticas que possibilitem mesmo esse processo de inclusão. E isso em todos os ambientes, em todos os locais em que as pessoas também estejam inseridas. É isso, gente. Então, obrigada. Acho que eu cuidei do tempo. Obrigada.